Bíblia em Gênesis capítulo 16. Gênesis capítulo 16 é a leitura que nós vamos fazer essa manhã. Alguns anos atrás, antes de começar o trabalho aqui nessa igreja, eu sofri aquilo que poderia ser chamado de uma crise vocacional. A crise vocacional é aquele temor e aquela inquietação que bate no coração de alguém, especialmente de um pastor, em que você pensa que Deus não te chamou para o ministério, que Deus não quer que você seja um obreiro, que você errou, que você se equivocou, que na verdade Deus queria você em outra área da existência. Um dos aspectos mais difíceis de lutar com uma crise vocacional, no meu coração ficou uns 5 ou 6 meses, mas a coisa mais difícil que eu enfrentei, além daqueles próprios dilemas e inseguranças que se tem no coração, é aquele aparente silêncio de Deus. É você levantar clamores, intercessões, orações para o céu, pedindo a Deus, mostra que o Senhor está aqui, me dá um sinal, fala comigo, me mostra alguma coisa. E você passar semanas, meses e meses lidando com esse tipo de sentimento e fazendo essas orações e não obter resposta alguma. Esse é o aspecto mais dolorido de qualquer tipo de crise vocacional. E em nossa série a respeito da vida de Abraão, personagem que nós temos considerado nos domingos pela manhã, nós veremos o patriarca submetido a mais um teste diante de Deus. Eu chamei esse teste de o teste do silêncio, que é justamente Deus aparentemente não falando com ele, não se manifestando a ele, e ele tendo que lutar com esse silêncio de Deus, tendo que tomar decisões importantes da vida dele, na sua peregrinação, sem ele ter aquele referencial de oração, de direção, que tanto nós precisamos. Então nós vamos observar esse teste do silêncio em Gênesis capítulo 16, e vamos tentar tirar aqui algumas lições que o Senhor pode nos ensinar. A gente vai fazer como sempre temos feito, vamos lendo a passagem, à medida que a gente lê, nós vamos então tentando entender e traçar alguns princípios para a gente considerar o texto sagrado. A primeira parte do verso 16 apresenta o problema desse silêncio do Senhor. O primeiro verso diz assim: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo porém uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abraão. Então a primeira parte dessa história, nesse versículo, irmãos, eu chamei de um problema. O problema é justamente essa sensação de que a promessa de Deus estava tardando. No capítulo 15, Deus havia reafirmado para Abraão que ele ia ter um filho, e que desse filho dele viria uma grande nação, viria uma grande geração, mas os anos já estavam passando, Abraão já estava com mais de 80 anos, a sua esposa já estava com mais de 70 anos, e parecia que essa promessa de Deus estava falhando. Então as coisas não estavam acontecendo, e que parece que nesse lapso de silêncio divino, é justamente quando as coisas começam a complicar dentro do nosso coração. Nós vamos ficando vulneráveis, nós vamos ficando mais insensíveis, e chega um certo momento que nós ou queremos fazer alguma coisa para que as coisas aconteçam, ou nós ficamos completamente desacreditados de Deus. A grande verdade, irmãos, é que poucos cristãos conseguem lidar com o silêncio e com aquela aparente falta de ação de Deus. São poucas pessoas que conseguem lidar com isso. E nós vamos ver que foi justamente o que aconteceu com esse casal. Então eles tiveram esse problema. O problema era esse: a aparente demora, a aparente falta de ação divina. E no verso 2 se apresenta uma solução. Quem propõe essa solução é a esposa do Abraão, a Sara. No verso 2 diz assim:
Disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então, diante dessa aparente demora, dessa falta de ação de Deus, a Sara, ela talvez mais fragilizada com essa situação, talvez se sentindo culpada pelo fato de ser estéril, ela resolveu fazer uma proposta. Ela se dirige ao seu marido dizendo: olha, Deus tem me impedido de gerar filhos, então faça o seguinte, você vai se casar com a minha escrava, e os filhos que a escrava gerar serão os nossos filhos. Ela diz: eu serei edificada através dos filhos de Agar. Esses filhos, eles serão a minha bênção, esses filhos serão a minha alegria. Lembre-se que aqui ela era uma mulher de 65 anos de idade, e ela começou a pensar que a promessa de Deus não iria se cumprir através dela, que a promessa era simplesmente focalizada em Abraão, e que Deus Senhor não iria cumprir essa promessa através do filho que ela geraria. E ela propõe aqui, irmãos, um tipo de cultura que era algo comum no Antigo Oriente. Inclusive, alguns arqueólogos já acharam tabuinhas em que se descrevia esse tipo de situação, em que as escravas eram entregues para o senhor gerava filhos daquela escrava, e aqueles filhos se tornavam filhos do casal. Então ela está lançando mão desse costume, novamente ela achando que a promessa de Deus estava falhando, estava demorando. Então ela começou a racionalizar uma solução, ela começou a buscar um modo próprio de resolver isso. E qual foi a reação de Abraão? Abraão não disse: tenha paciência, vamos esperar em Deus, vamos esperar o tempo do Senhor, vamos orar, vamos pedir iluminação a Deus. É interessante que nesse capítulo nada fala a respeito de oração. Vocês vão ver uma oração aqui no meio desse capítulo, mas é no meio de uma grande briga familiar. Abraão, o texto diz, ele apenas anuiu ao conselho de Sara. Ele acatou. Ele achou uma ideia interessante. Ele achou que era uma ideia que de fato resolveria o problema. Ele não orou ao Senhor, ele não consultou a Deus, ele não buscou o conselho do Senhor, ele não agiu por fé nesse momento. É como se os dois compartilhassem o mesmo sentimento, aquele sentimento de que Deus estava demorando, ou aquele sentimento de que eles tinham entendido errado a promessa de Deus. Então, Deus parecendo distante, a promessa não realizável, e foi nessa fragilidade emocional, espiritual, que eles começaram a racionalizar juntos uma saída, e acabaram caindo num pecado de incredulidade. No versículo 3 diz: então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ele ter habitado por 10 anos na terra de Canaã. Então aqui o verso 3 é a descrição do casamento. Então vocês imaginam aquela mulher escrava que foi adquirida por Abrão quando ele ainda estava no Egito, e ela entrando com seu véu de noiva, casando-se com um homem de 75 anos de idade. O texto diz que já fazia 10 anos que eles tinham saído de Ur dos Caldeus, e que o Senhor ainda não havia cumprido a sua promessa. Pois bem, meus irmãos, então nós tivemos o problema, nós tivemos a solução proposta pelos patriarcas, e agora nós vamos ver os resultados disso tudo. Versículo 4 apresenta o primeiro resultado. Ele a possuiu e ela concebeu. Então o primeiro resultado foi, de fato, nasceu uma criança. Então você pode imaginar aquele casal de idosos, felizes da vida pelo nascimento daquele bebê, por ver que Agar engravidou, e que eles teriam agora todos os problemas deles resolvidos. Você pode até imaginar eles até racionalizando, dizendo assim: está vendo, Deus ouviu a nossa oração, está vendo, a decisão que a gente tomou lá atrás está certa, Deus abençoou, ela está grávida. É interessante como as pessoas gostam de
buscar sinais de aprovação de Deus em certas atitudes, mesmo quando estão agindo contra a palavra de Deus. Só que o problema começou no restante do verso 4, você pode ver aí, ele diz: ele a possuiu e ela concebeu. Vendo que ela havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Então o primeiro problema que ocorreu aqui foi um conflito entre a escrava Agar e entre a senhora Sarai. O texto diz que aquela escrava passou a desprezar a sua senhora. Desprezar aqui é tratar com desdém, tratar com desrespeito. Lembre-se que na cultura antiga era uma grande humilhação a mulher não ter filhos. Uma mulher que não tinha filhos era considerada amaldiçoada, era considerada uma mulher pecadora, uma mulher que fez algo terrível diante de Deus. Então essa mulher passou a desprezar Sara nesses termos, mostrando que ela era uma mulher abençoada, porque ela deu um filho a Abraão, ao passo que Sarai, tantos anos com ele, nunca lhe deu um filho, passou a desprezá-la. E esse conflito entre as duas mulheres da casa evolui para um conflito dentro do casamento dos dois idosos. É o que a gente vê no versículo 5. Disse Sarai a Abraão: seja sobre ti a afronta que se faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Aqui é a única oração que nós temos nesse capítulo. É uma oração de maldição. É Sara chamando Deus para sendo juiz. É Sara amaldiçoando seu marido, dizendo que Deus puna você, porque essa afronta que está sendo colocada sobre a minha pessoa é uma afronta contra a sua pessoa, porque você é o líder da casa, você é a pessoa que deveria me proteger, e você está deixando essa mulher me humilhar. Então que Deus julgue, que Deus puna você. Então vocês percebem que a briga está se tornando grande aqui entre os dois. E aí no versículo 6, a gente percebe que Abraão meio que foge da sua responsabilidade de tomar o pé da situação. Então diz assim: respondeu Abraão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Então Abraão meio que ele foge da sua responsabilidade de líder, de patriarca daquela família. Ele diz: ela é a tua serva. É como se ele dissesse: eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho nada a ver com esse problema, faz com ela o que você quiser. E Sara, no alto da sua raiva, ela usa de uma força extremada, desmedida com a sua escrava, ao ponto de ela fugir. Irmão, isso aqui, você não pense que é briga pequena não, isso aqui é briga grande, digna daquelas que aparecem naqueles programas do Bocão, sabe? Briga de família, que vai para a televisão, que filma, gente gritando, gente apanhando. A coisa aqui é feia que está acontecendo. E vocês percebam que tudo isso foi por conta de uma decisão errada, de buscar uma solução para um problema fora daquilo que Deus havia revelado. Mas louvado seja Deus, porque a história não para aqui. Se a história parasse aqui, seria uma grande desgraça, a promessa de Deus iria falhar, mas louvado seja Deus, irmãos, que Deus intervém, Deus se aproxima. Quando nós tomamos decisões erradas, o Senhor vem com a sua misericórdia e Ele conserta os embaraços que nós nos envolvemos. Então, a partir do verso 7, Deus entra na história. Então veja como é que foi essa intervenção do Senhor. Do verso 7 ao verso 9 diz assim: tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob as suas mãos. Então o anjo do Senhor aparece e ele diz a Sara que ela deve voltar para casa, ela deve se submeter, ela deve aceitar a sua posição de serva e se humilhar sob a liderança e sob o senhorio de Sara na sua vida.
Um detalhe interessante é que é a primeira vez que na Bíblia aparece a expressão anjo do Senhor. Essa expressão ela é repetida no Antigo Testamento diversas vezes, e essa expressão anjo do Senhor, ela se refere às aparições de Cristo no Antigo Testamento. A maioria das vezes em que aparece a expressão anjo do Senhor no Antigo Testamento, é uma expressão que remete a Cristo, às aparições divinas do Senhor Jesus pré-encarnado. Então, o anjo chama Sara de tua senhora, para dizer a Agar que ela ainda estava sob a liderança daquela mulher, lhe devia respeito, e que ela deveria voltar para casa. Isso para ensinar a ela e a todos nós, que nós não resolvemos problemas fugindo dos problemas, nós temos que voltar e encará-los. Mas irmãos, essa ordem aparentemente dura do anjo, é acompanhada de uma palavra maravilhosa de conforto, e de uma promessa que é feita a essa mulher que vivia na escravidão. Veja do verso 10 até o verso 14. Diz assim: disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará no fronteiro de todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Beer-Lai-Roi, está entre Cádiz e Bered. Então, irmãos, essa ordem dura que o anjo do Senhor deu para ela: volta para sua casa, aceita a sua posição, se humilhe diante de Sara. Essa ordem foi acompanhada de uma palavra de graça. O anjo primeiro diz para ela: você vai ter uma descendência que não pode ser numerada. Ela iria gerar um filho, esse filho viria uma grande nação. Depois você pode olhar Gênesis capítulo 25, a partir do verso 12, que descreve essa geração. Ismael, ele se tornaria o pai das 12 tribos árabes, que dariam origem ao povo árabe que nós conhecemos hoje. Então, essa foi a primeira promessa: você vai ter uma descendência. Ele deve ser chamado de Ismael. O nome Ismael significa Deus ouve. Isto é, Deus ouviu aquela mulher, Deus ouviu o clamor daquela mulher, Deus viu a situação de injustiça, de sofrimento que ela estava sendo submetida e a acudiu. O texto diz ainda que ele seria como um jumento selvagem. Eu sei que hoje você chamar alguém de jumento selvagem é uma coisa muito terrível, né? Muito pejorativo. Mas você precisa entender nos termos orientais. Era a ideia de alguém que era forte, de alguém que era solitário, e de alguém que seria um grande guerreiro, e que jamais seria subjugado por ninguém. Ninguém conseguiria montar sobre ele, ninguém conseguiria ter autoridade sobre ele. Ele seria um homem poderoso. E o texto diz que ele não habitaria com o futuro povo de Israel, mas ele habitaria no sul, como de fato os árabes vieram futuramente a se organizar no sul, ali da região onde nós temos o povo de Israel. A reação dela, irmãos, é que ela adora ao Senhor. Ela chama a Deus de o Deus que vê. No hebraico é El-Roi, aquele que vê. É por isso que o poço aí se chama Beer-La-Roi. É o poço daquele que vive e vê. E é a primeira vez que nós temos na Escritura alguém dando um nome para Deus. Normalmente é Deus que se apresenta dizendo: eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o El Shaddai. Mas aqui nós temos uma escrava, uma mulher que vivia à margem daquela sociedade, ela tendo um relacionamento pessoal com Deus, e ela dizendo: tu és El-Roi, o Deus que vê, o Deus que acode, o Deus que vem ao encontro, que restaura, que renova. A história termina no verso 15 e 16, dizendo: Agar deu à luz um filho, Abrão,
E Abrão, a seu filho, que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz a Ismael. É um fato histórico interessante, que é desse problema que nós temos aqui, tantos anos atrás, que dá origem ao que hoje conhecemos como conflito árabe-israelense. Conflito árabe-israelense que a gente vê na televisão quase todos os dias, vem justamente dessa reivindicação que tanto os judeus quanto os árabes fazem de ser filhos de Abraão. Então, através de Ismael ou através de Isaac, como nós vamos ver nos próximos capítulos. Pois bem, meus irmãos, lidar com o silêncio de Deus não é fácil. Lidar com aquela espera, com aquela aparente falta de atividade divina, muitas vezes é dolorido para o nosso coração. Às vezes é cansativo e quase sempre fragiliza a gente. Eu acredito que um dos grandes desafios da vida cristã é você aprender a esperar em Deus, confiar no Senhor, descansar no Senhor, usando a linguagem do Antigo Testamento, esperar o tempo do Senhor, o relógio de Deus fazer as coisas acontecerem. Lidar com esse tipo de coisa não é fácil. Tem uma oração que é comumente repetida na literatura do Antigo Testamento, dizendo o seguinte: até quando, Senhor? Até quando? Você que já leu os Salmos, já leu o Antigo Testamento, você percebe que essa oração é uma oração que é repetida, que está sempre na boca daqueles que estão sofrendo e que estão aguardando uma providência do Senhor. E depois de tantos anos, essa mesma oração, ela continua na boca de todos aqueles que amam ao Senhor e que estão orando e clamando e parecem não ver nada acontecer na sua vida. Até quando, Senhor? Mas enfim, irmãos, o que essa história tem a nos ensinar? O que essa história tem a nos ensinar a respeito do silêncio de Deus e dessa necessidade de aguardar o tempo do Senhor? Eu tenho algumas lições e depois nós vamos orar. A primeira delas é que em tempos em que lutamos com espera, é comum a tentação se disfarçar de solução. Então, enquanto nós estamos lutando com a espera, a tentação aparece, mas ela não aparece do jeito que ela é. Ela aparece maquiada, ela aparece com uma máscara, ela aparece disfarçada de uma solução boa, uma solução apropriada. Foi isso que aconteceu com Abraão. Quando Sara trouxe aquela solução, a solução parecia perfeita, parecia uma solução que iria resolver todos os dilemas. Você é estéril, não pode ter filhos, mas nós podemos ter filhos através da escrava. E a mesma coisa, irmãos, continua acontecendo com a gente. Aquilo que surge na nossa vida, que parece que é a provisão de Deus, que parece que é a resposta de Deus para as nossas orações, na verdade é um laço, é uma armadilha, que às vezes vai trazer constrangimento, sofrimento pessoal, sofrimento para a família. Então é justamente nesses momentos de tristeza, de fraqueza, de vulnerabilidade, quando essas coisas aparecem na nossa frente, que parecem responder a todas as nossas necessidades. E a lista de tentações disfarçadas de soluções, a lista é grande. Imagina uma pessoa que está querendo muito se casar, e que já vê os anos passando e não aparece ninguém. De repente aparece uma pessoa, e aquela pessoa parece que é a resposta das suas orações, mas com um pequeno detalhe: essa pessoa não é de Deus, essa pessoa não ama o Senhor, essa pessoa não quer nada com o Evangelho, não quer nada com Cristo, mas parece ser uma boa pessoa, parece ser uma pessoa interessante. Irmãos, o número de gente que tem sofrido com esse tipo de relação não é pequeno. Gente que está precisando de um emprego, e de repente aparece uma proposta de trabalho, só que é um tipo de trabalho em que você tem que ser desonesto, em que você tem que fazer coisas escondidas, que você tem que fazer coisas que não agrada ao Senhor. Ou alguém que está precisando de dinheiro e surge uma possibilidade de um negócio, um negócio que você precisa fraudar, você precisa enganar, você precisa mentir.
Ou alguém que está se sentindo carente, solitário, com problemas no casamento, e de repente aparece alguém que parece que te valoriza, que te trata bem, e que concede a você as outras coisas que você não está tendo dentro de casa. Tudo isso, irmãos, tudo isso são laços, são armadilhas, são soluções que são disfarçadas de provisão de Deus. Eu já tenho ouvido muita gente racionalizando esse tipo de coisa. Gente que chega e diz assim: mas pastor, olha, eu orei por isso, eu desejei isso, eu clamei por isso, eu intercedi por isso, apareceu agora, é a resposta de Deus. Tentações disfarçadas de soluções. E não demora muito, irmãos, até que os resultados começam a aparecer. Sofrimento pessoal, tristeza no coração, aquela sensação de distância de Deus, relacionamentos quebrados, às vezes gente que está entrando num tipo de sofrimento que não tem mais retorno. Então eu espero que essa lição fique muito bem gravada no seu coração essa manhã. Em momentos de fragilidade, tentações virão disfarçadas de soluções. Lembre-se que nem tudo aquilo que brilha e é dourado é ouro. E nós descobrimos isso em momentos de fragilidade emocional. A segunda lição: em momentos em que nós lutamos com a espera ou com a aparente demora de Deus, honremos o Espírito Santo. Mas por que honrar o Espírito Santo? Porque a Bíblia, irmãos, diz que o Espírito Santo é o nosso mestre, que ele é o nosso professor, que ele é o nosso guia. O Espírito Santo é a pessoa divina que ilumina os nossos caminhos quando tudo parece escuro. É o Espírito Santo que lança luz na nossa mente e que nos ajuda a andar nessas estradas sinuosas da nossa vida. E sabe como é que você honra o Espírito Santo? Você honra o Espírito Santo honrando as Escrituras. Porque o Espírito Santo, ele fala conosco através das Sagradas Escrituras, de um modo misterioso, sobrenatural, que às vezes a gente não sabe nem explicar como. O Espírito Santo vai lembrando a gente as palavras de Jesus. O Espírito Santo vai acalmando os nossos sentimentos. Ele vai dando aquela convicção que Deus nos ama. Ele vai dando aquela certeza de que o Senhor está perto de nós. Ele vai começando a lançar luz sobre os nossos caminhos, dando iluminação para os nossos pensamentos, e nós vamos conseguindo reconhecer: isso aqui é uma armadilha, isso aqui é uma tentação, isso aqui não é a solução de Deus, isso aqui não é a provisão de Deus, isso aqui sim é o que Deus quer de mim. O Espírito Santo vai guiando você. Esse é um maravilhoso ministério dele: dirigir, guiar, iluminar. Então, se você está precisando de iluminação, se você está num conflito em que Deus parece distante, em que a solução do Senhor não parece clara, você precisa honrar a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Orando mais, lendo as Escrituras, jejuando, pedindo pela plenitude dele. Essa é a ação mais poderosa, mais eficaz que você precisa realizar em momentos em que você está lutando com a espera. Porque cheio do Espírito Santo, você não vai tomar nenhuma decisão que vai contra a palavra de Deus. Cheio do Espírito Santo, você vai reconhecer o que Deus requer de você. Você vai reconhecer qual é o caminho que Deus quer que você anda. Você não vai procurar uma solução mais fácil. Você vai procurar a vontade do Senhor. Cheio do Espírito Santo, você vai ser capaz de dizer como Moisés disse a Deus lá no deserto: Senhor, se tu não fores conosco, não nos faça sair daqui. Moisés estava no meio do deserto, cheio de escorpiões, cobras venenosas, sem água, sem comida. Ele disse: Senhor, eu prefiro estar nesse lugar com a tua presença do que partir em direção à terra prometida se o Senhor não estiver lá. Só uma pessoa cheia do Espírito Santo pode dizer isso. Só uma pessoa cheia do Espírito Santo pode olhar para um relacionamento que você está muito feliz e dizer assim: Senhor, se o Senhor não estiver nesse relacionamento, eu não quero. Se o Senhor não estiver nessa proposta de emprego que me parece tão atrativa, eu não quero. Se o Senhor não estiver nesse negócio, eu não quero. Porque eu não quero apenas me dar bem na vida,
eu quero estar no centro da tua vontade. Você percebe porque você precisa do Espírito Santo? Porque só Ele é que vai produzir esse tipo de sentimento no seu coração. Bom, mas talvez você chegou aqui essa manhã e enquanto você me ouve, você esteja pensando: como eu gostaria de ter ouvido isso antes, porque eu já tomei a decisão errada, eu já agi precipitadamente. Se eu tivesse ouvido isso algum tempo atrás, talvez eu tivesse orado, pensado, mas eu já tomei a decisão, eu já fiz errado. Então, em certo sentido, não tem muita coisa que essa história possa fazer em prol do meu coração. Mas eu quero te dizer que é justamente o oposto. Tem uma palavra de esperança para você nesse capítulo. O nosso Deus é El Roi. Ele é o Deus que vive e vê. Ele é o Deus que no passado foi lá e resgatou aquela escrava no meio do deserto, cheia de desesperança, achando que a vida dela tinha acabado. E Ele trouxe essa escrava de volta para a casa do seu Senhor, confortou o coração dela, deu uma promessa para ela e cumpriu essa promessa e renovou e abençoou a sua vida. Então, se você chegou aqui essa manhã, eu quero te dizer que esse mesmo Deus, Ele está presente aqui. Ele é o Deus que vive e vê. Ele é o Deus, irmãos, que nos liberta dos nossos embaraços. Ele é o Deus que nos traz de volta quando nós tomamos decisões erradas. Então, essa manhã eu quero convidar você para vir a esse Deus, convidar você a vir a Jesus Cristo, convidar você a derramar o seu coração diante de Deus, porque esse Deus é o Deus da restauração. Esse é o Deus que livra você dos embaraços, de todas as decisões equivocadas que você já tomou na sua vida. Ele perdoa você, Ele liberta você, Ele te dá uma oportunidade de você se levantar, de recomeçar, de retomar a sua vida. Irmãos, Deus tem prazer em fazer isso. Você lê a Bíblia é constantemente a repetição dessa história. O homem fracassa, Deus abençoa. O homem fracassa, Deus conserta. O homem fracassa, o homem tropeça, Deus levanta, Deus renova. A história da Bíblia é essa história, e pode ser a sua história também. Então venha ao Senhor, clamando a Ele essa manhã, derramando o seu coração, dizendo a Ele: Senhor, eu semelhante a Agar, eu também estou no deserto, eu errei, eu pequei, eu tomei uma decisão equivocada, eu não sei mais o que fazer. E são nesses momentos, irmãos, em que nós não podemos fazer nada, que Deus aparece, e que Ele renova, e Ele é glorificado nisso. Quando você está no meio de uma situação em que você diz assim: só Deus, é nesse momento que Deus surge, porque quando as coisas acontecem, a glória é só dEle. Então, irmãos, que Deus nos abençoe, e que na nossa vida nós sejamos capazes de experimentar essa presença de Deus, El Roi, aquele que renova, aquele que vê, aquele que restaura. E que o Espírito Santo de Deus também nos dê iluminação, para que nós sejamos capazes de reconhecer o que é tentação e o que é provisão. Tudo isso para a glória de Deus e o nosso bem. Amém. Vamos fazer uma oração nesse momento ao Senhor. Obrigado, Deus, por Tua palavra, por essa história tão maravilhosa que ponderamos hoje. A semelhança, Senhor, de Abraão, tantas vezes na vida nós somos frágeis, nós não temos paciência e não esperamos no Senhor, tomamos decisões erradas, equivocadas, sofremos por isso e às vezes até fazemos outras pessoas sofrer. Deus, nós estamos aqui para pedir a Tua misericórdia, pedir pela plenitude e pela iluminação do Espírito Santo. Nós pedimos que esse divino mestre, iluminador, professor da nossa vida, venha lançar luz sobre a nossa consciência e o nosso coração. Que iluminados pelo Espírito Santo, ó Pai, nós sejamos capazes de tomar decisões corretas na vida, de não cairmos no pecado,
de não racionalizarmos a Tua vontade e buscarmos formas humanas, carnais, mundanas, de resolver os nossos problemas, mas aquele desejo, anseio, prazer de fazer a Tua vontade, de obedecer o Senhor em todo momento. Nós precisamos disso, Pai. Se há alguém aqui, Senhor, essa noite, essa manhã, que sente que tomou uma decisão irreversível na vida, que acha que fez uma coisa que não tem mais como voltar atrás, do mesmo jeito, Senhor, que Tu foi lá e resgatou aquela mulher no deserto, resgata essa pessoa também, traz ela de volta, renova, perdoa, restaura, e dá a essa pessoa uma oportunidade de retomar a sua vida, de recomeçar na fé, agora mais maduro, mais experiente, e poder, Senhor, caminhar contigo, andando contigo de todo o coração. Nós pedimos que o Senhor nos ilumine nas decisões difíceis da vida, nos momentos em que o nosso coração está perturbado, os nossos olhos estão fechados para a Tua ação. Pai, nos ajuda, nós precisamos reconhecer a Tua vontade. Nós pedimos por essa igreja, eu peço pelas pessoas que aqui chegaram, que todos nós, ó Deus, sejamos pessoas cheias do Espírito Santo, que nós honremos a terceira pessoa da Trindade com todo o nosso amor e devoção, orações, clamando pela presença e a ação dEle em nossa vida. Essa é a nossa oração a Ti, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe, irmãos. Estamos chegando ao final do culto. Quero agradecer a presença de todos vocês. Hoje à noite estamos juntos.